Exército, Freire Gomes, ameaçou Bolsonaro com ordem de prisão. Esse é o tema aqui principal também, um dos principais temas do programa de hoje. Segundo dados que constam na delação de Mauro Cid, na noite de 24 de novembro de 2022, o então presidente Jair Bolsonaro se reuniu com o comando das três forças no Palácio do Alvorada. Em debate estava a tentativa de golpe após o resultado das eleições. Bolsonaro perguntou se os comandantes estariam fechados com ele na contestação ao resultado. Garnier foi o único a responder de bate-pronto que sim. Almir Garnier, então comandante da Marinha. O brigadeiro Carlos Batista, da Aeronáutica, ficou calado e quem enfrentou o presidente foi o comandante do Exército, General Freire Gomes. Ele não apenas disse a Bolsonaro que o Exército não compactuava com o golpe, como afirmou a queima-roupa. Se o senhor for em frente com isso, serei obrigado a prendê-lo. Tem muita gente até um tanto cética que nem acredita que o então comandante do Exército tenha tido esse ímpeto, né? Toda essa coragem de peitar o então presidente da República. Mas vamos então aqui colocar esse assunto para a gente discutir, Carlos Maza, porque é algo de fato muito grave e a gente fica só imaginando qual teria sido a reação de Bolsonaro diante daquela situação. Respondeu à altura, brigou, aceitou de boas? Eu acredito que não. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Ítalo, João Paulo, o pessoal que está acompanhando a gente. Olha, Ítalo, acho que essa história toda tem dois elementos, né? O primeiro é de onde estão surgindo essas informações. Eu acho, né, um pouco já esquisito, né, que elas vinham aparecendo agora, logo em relação à delação do Mauro Cid. Será que não seria a própria defesa do Mauro Cid estariam, né, vazando essas informações para os jornalistas? Aí a defesa do Mauro Cid que a gente viu, né, que já meteu os pés pelas mãos, já deu ali umas burradas no início do processo, disse que ia delatar, disse que ia jogar no Bolsonaro, depois voltou atrás, depois disse que era uma estratégia voltar atrás, enfim. Então tem essa questão toda da origem dessas informações, bem lembrando, né, muito conveniente ali para o entorno do Mauro Cid familiar, né, ele dizer que o Exército das Forças Armadas é o que se manifestou contra. Vamos lembrar que ele tem um pai que é general de 5 estrelas do Exército, que estava, né, alvo da Polícia Federal também, né, junto nessas investigações. Então, enfim, tem muitas coisas soltas aí ainda a serem esclarecidas. Mas há um segundo elemento, Ítalo, que vai ficando cada vez mais claro primeiro, essas agendas, a gente já sabia que elas tinham acontecido, né? O Bolsonaro ali, depois que perdeu a eleição para o Lula no ano passado, passou ali os outros meses ali de mandato que ele tinha, trancado em reuniões basicamente com esse único fim, né? Reunir os comandantes das Forças Armadas para debater, sei lá o quê, o Palmeiras. Então é importante que essas investigações avancem, porque está ficando cada vez mais claro que não, né? O assunto ali não era futebol, não era os últimos meses do governo, né? Para quê? No 24 de novembro aí, que seria essa data que teria tido esse essa colocação formal do Bolsonaro de uma possível intervenção ali, né? Um golpe de Estado na mesa e teria tido essas reações. Enfim, tudo isso tem que ser explicado, né? E que é pra gente também começar, Ítalo, uma oportunidade única que tem de se combater esse golpismo nas Forças Armadas, porque o próprio Múcio, né, ministro da Defesa, já deu declaração que via que uma força ou outra ali, ou um comandante ou outro, tinham inclinações golpistas. Ora, como assim inclinação golpista, né? Isso tem que ser apurado e essas pessoas têm que ser punidas, né? A gente não pode aceitar ficar na mão, né, não dos 2 milhões de brasileiros que deram vantagem ao Lula, mas no 2-1 ali entre os comandantes das Forças Armadas, que por causa disso a eleição foi respeitada, né? Então faça-me o favor. Com certeza, mas em relação a essa fala do ministro José Múcio, ele foi... José não...